Muito bem, você está comigo no Balanço Geral. Eu vou trazer para você agora uma reportagem sobre... Quero que você preste muita atenção. Final do ano, Réveillon, muita gente viajando de ônibus. O problema é que tem passageiro que quer economizar e recorre ao transporte clandestino, que vende passagem com um preço muito mais em conta, é muito mais barato. E aí a gente foi até lá com a câmera escondida, é a câmera do balanço. Nós vamos nos infiltrar nesse submundo. Ó, você viu que tem criança, tem adulto, tem as bagagens e o pessoal lota o busão e vai. O pessoal só quer chegar, não importa como. Nós flagramos até um ônibus sendo consertado na rua. O pessoal vai consertando o ônibus na rua, ali no meio de todo mundo, não tá nem na oficina. Às pressas, por quê? Porque tinha que começar a viagem. Será que vale a pena essa economia? Eu deixo essa pergunta para você. Quais são os riscos de você apelar para ilegalidade por conta do preço? Ô, Coutinho, por que é ilegal? É ilegal porque esses ônibus, muitos não têm autorização para fazer viagem, para transportar pessoas. E aí a gente só descobre depois que acontece alguma coisa. Ô, Coutinho, vira essa boca para lá, claro, pelo amor de Deus. Eu quero que você chegue em segurança, as pessoas da tua família. O problema é que o pessoal paga barato, não tem seguro, não tem o cuidado devido. Tem ônibus viajando com pneu careca. Tá chovendo bastante, todo fim de tarde chove. O Henrique Oliveira, ele tá nesse caso. E o nosso produtor foi com a câmera escondida. Você não vai acreditar cada descoberta que ele fez nessa rodoviária clandestina nas ruas de São Paulo. Assista comigo, ali ó, balança. Manobras arriscadas. Passageiros que correm risco de vida. A câmera do balanço se infiltrou em rodoviárias clandestinas que funcionam em calçadas de pontos estratégicos de São Paulo, sempre alheias à fiscalização. Ônibus ilegais com destinos variados e prontos para o embarque. Essa é a maior rodoviária da América Latina, a segunda maior do mundo. Do terminal Tietê partem ônibus para praticamente todos os destinos do Brasil e até do exterior. Mas aqui, tudo funciona dentro da lei. A poucas horas do fim do ano, olha só o movimento como está. Nos 3 terminais de São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas circulam no fim do ano. Parece muito, mas o número de viajantes é bem maior, já que muitos passageiros ainda se arriscam em ônibus e vans clandestinas. Gente que se ilude por uma suposta economia, sem se preocupar com o perigo. Rua Bartolomeu Bueno, região da Lapa, zona oeste de São Paulo. A quantidade de pessoas na calçada impressiona. São adultos e crianças abarrotados de malas e sacolas, aguardando o início da viagem. O que parece um bar, na verdade é o guichê da venda das passagens. Valores e destinos são negociados no papo. Passa por Barreiras. Além de passageiros, os ônibus clandestinos também levam encomendas. Se tiver que pegar alguma encomenda, vocês entregam lá? Pega lá. A fila de ônibus ao longo da rua também chama a atenção. Mas um detalhe preocupa. Nosso produtor flagrou um ônibus passando por reparos. Mas olha só, a oficina é improvisada, na rua. A manutenção é feita ali mesmo, minutos antes do embarque. Descobrimos como comprar passagens para esses ônibus. Pode ser pela internet ou pelo telefone. Ligamos no número anunciado para checar os preços, mas... Sua ligação foi encaminhada ao voicemail. A pessoa que você está tentando contatar não está disponível. Grave a sua mensagem após o sinal. Em Santana, na Zona Norte, o ponto de partida dos ônibus é este estacionamento. Aqui, os passageiros são disputados pelos motoristas das vans, que fazem viagens mais curtas para o interior de São Paulo. O nosso produtor acompanhou parte do percurso de um destes veículos, que opera no esquema bate-volta. O preço da tarifa é fixo e fica estampado logo na entrada do estacionamento. Amigão, até que lugar de Campinas vocês vão ali? Do lado da rodoviária. Oi? Do lado da rodoviária. Do lado da rodoviária? O atendente ainda chama atenção para algo bem grave. Em Campinas, há uma rodoviária clandestina ao lado da oficial. Os ônibus ilegais se misturam aos cadastrados.
uma estratégia para passarem despercebidos. Desculpa, e pra vir embora depois, como que eu faço? E pra vir embora depois? Tem uma garagem nossa lá em Campinas, do lado da rodoviária. Do lado da rodoviária. Aqui em São Paulo, a estratégia se repete. A gente veio para o fundo do estacionamento, que fica aqui para o lado da Marginal Tietê. Estamos a 500 metros da rodoviária do Tietê, que é a maior do país. E aqui no fundo, a gente observa que tem uma fileira de ônibus. Esse aqui, inclusive, o Cotovelo vai mostrar agora, tem até a indicação para onde vai. São José dos Campos, Guarulhos. A gente observou aqui a placa do veículo e numa rápida consulta no site da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que faz a fiscalização, diz o seguinte, que esse veículo, exatamente esse aqui, ó, que faz o roteiro São José dos Campos, Guarulhos, ele não é cadastrado, ou seja, não pode realizar o transporte de passageiros. É desse local aqui, ó, que funciona como uma rodoviária improvisada. A gente observou caminhando ao longo aqui do fundo do estacionamento várias pessoas com malas se preparando para embarcar. Todas elas se submetendo aí a um risco, enganadas por uma suposta economia sem se dar conta com o risco que estão sofrendo em pegar a estrada em ônibus como estes aqui. Viagens em ônibus clandestinos são arriscadas. O passageiro não sabe as condições do veículo, nem se o motorista é habilitado ou passou pelo exame toxicológico, obrigatório para quem dirige esse tipo de veículo. Os clandestinos também não garantem seguro para a proteção do passageiro em caso de acidente. Por isso é importante ficar atento ao contratar serviços de transporte que operam fora das rodoviárias. Se você está pegando um ônibus de turismo e ele está só te levando ou só te trazendo, a NTT não tem, essa empresa provavelmente não tem autorização para realizar esse tipo de transporte. Nesse sentido, assim como o transporte regular ele sai do terminal rodoviário, o transporte de turismo ele nunca sai da rodoviária. Geralmente ele vai sair de algum local em que a empresa de turismo vai combinar com os passageiros para fazer o embarque ou desembarque. A Agência Nacional de Transportes Terrestres reforça que mantém a fiscalização regularmente, observando condições do veículo e aspectos de segurança. A Prefeitura de São Paulo disse que também realiza fiscalizações por meio do Departamento de Transportes Públicos para coibir o transporte clandestino. E que de janeiro a novembro, 514 veículos foram autuados por irregularidades. 54 foram apreendidos por fazer transporte irregular de passageiros. Um estudo da Agência Nacional de Transportes Terrestres revela que viajar em transporte clandestino é 4 vezes mais letal do que em viagens regulamentadas. Por isso, pense bem na hora de comprar uma passagem. A economia pode custar sua própria vida. Olha, o barato sai caro, né, minha gente? Às vezes você fala, pô, vou economizar aqui, vai me sobrar 100zão para eu gastar lá. Só que em que condição você vai nessa viagem? A tua vida é o teu bem mais precioso. Pois é, você lembra que ontem eu falei de um ditado popular que eu sou contra, né? A ocasião faz o ladrão. Eu falei, a ocasião revela o ladrão. Mas esse que você falou, eu assino embaixo. O barato pode sair muito caro, Coutinho. Isso aí tá valendo.